Ainda no governo de Washington Luiz, portanto, no período de 1927 a 1930, História Econômica do Brasil, e o livro-texto básico que estou utilizando, A Ordem do Progresso, que começa a partir do período republicano. Portanto, a partir de 1889 eu escolhi esse período por conta da facilidade, ou melhor, facilidade nada, porque isso é difícil pra caramba, mas é melhor entender um pouco mais da economia brasileira a partir do período republicano por conta das políticas econômicas de cada presidente, né? Então, vamos ao assunto do vídeo de hoje, continuando então Washington Luiz, o surgimento de tendências recessivas na economia brasileira data, todavia, no início de 1929, que antes disso havia tido uma boa recuperação. Antes, portanto, da perda de dinamismo e colapso financeiro das economias industriais ocorridos no segundo semestre desse ano de 1929, como resultado da opção do governo em retornar à política creditícia restritiva em resposta à dificuldade de balanço de pagamentos surgidas já em 1928. Essa dificuldade de balanço de pagamento é a diferença, né, do que é importado daquilo que é exportado. A deterioração da posição externa na segunda metade de 1928 resultou da operação de duas causas independentes. Por um lado, a estagnação das exportações, aquilo que eu disse, né? Num contexto de crescimento acelerado das importações. Então a importação superou a exportação, induzido pela recuperação dos níveis de atividade e investimento domésticos. Provocou rápida erosão do saldo comercial. Por outro lado, uma contração progressiva do saldo em conta corrente foi acompanhada pelo estancamento temporário do fluxo de empréstimos externos de longo prazo para a periferia na segunda metade de 1928. Então cessou esse fluxo de empréstimo externo, né? Ou seja, capital estrangeiro, basicamente. Então, a rápida erosão do saldo do balanço de pagamentos no segundo semestre de 1928 fez cair imediatamente o ritmo de crescimento das emissões da Caixa de Estabilização. A reação inicial do Banco do Brasil foi auxiliar prontamente bancos e grandes firmas cuja posição financeira fora ameaçada pelo brusco choque monetário há alguns meses de grande expansão de crédito. Então veja que aqui já viria uma grande situação crítica para a economia do Brasil por conta do seu balanço de pagamento, ou seja, maior importação maior do que exportação, e também por conta de menos investimento estrangeiro no país. A reação inicial do Banco do Brasil foi auxiliar prontamente bancos e grandes firmas cuja posição financeira for ameaçada pelo brusco choque monetário após meses de grande expansão de crédito. Entretanto, logo surgiram críticas consistindo em que, nas circunstâncias de crescente desequilíbrio externo, as regras do jogo da gerência monetária sobre o padrão ouro aconselhavam medidas contracionistas, diametralmente opostas à postura acomodadora então adotada pelo banco. A posição destes defensores de ortodoxia era forçada pelo fato de que o contínuo crescimento da relação entre as reservas de ouro de caixa e o total da circulação monetária desde 1927 havia gerado a convicção de que o Banco do Brasil deveria preparar-se para assumir suas funções de Banco Central a qualquer momento. Então o Banco do Brasil quase se torna um Banco Central. O banco vinha, de fato, ampliando seus encaixes continuamente com esse objetivo, e os críticos viam a nova atitude como um perigoso desvio dos objetivos maiores do plano de reforma monetária do governo. Bom, eu fico por aqui, para esse vídeo não ficar muito extenso, que hoje estou quase sem tempo de gravar o vídeo, então eu preciso fazer isso de forma bem rápida, né? Então o próximo vídeo continua a partir desse ponto. Então eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre a história da economia brasileira. Como já disse, o livro básico que eu estou usando por aqui é A Ordem do Progresso. E estou atualmente no período da Primeira República, né, de 1900 até 1930, estou tratando sobre o governo de Washington Luiz, já no final dessa Primeira República. Fico por aqui, valeu.